E aí pessoal, beleza? Olha só esse vídeo aqui, a introdução do Chrono Trigger. Esse jogo aqui clássico, né, do Super Nintendo. Tá vendo esse efeito de pêndulo que tem no começo aqui? Olha só que capricho que os caras fizeram. Isso aqui foi feito com aquele Mode 7, né, que é um efeito aí do Super Nintendo lá na época. Ele respeita mesmo assim, o movimento do pêndulo, né? Tem um efeito de zoom também aqui, né? Mas esse pêndulo aí é muito legal, né? Muito caprichoso assim esse jogo, né? Os caras fizeram com capricho mesmo. E em homenagem a esse efeito aqui, no vídeo de hoje eu vou tentar implementar um pêndulo. Eu vou explicar aí toda a física por trás, né? Então o que eu vou fazer vai ser isso daqui, ó. A gente vai criar esse efeito de pêndulo, assim, sabe? Toda a física por trás ali, né? Porque tem uma física ali que mexe com gravidade, né? Tem toda uma questão aí do cabo, as forças ali que atuam na bolinha ali, né? Então, é o que eu vou explicar hoje, né? Em homenagem aí ao Chrono Trigger. Aí no futuro, eu pretendo fazer aqui no canal esse efeito no próprio Super Nintendo, né? Eu tenho aqui no canal uma playlist onde eu ensino, né? Programação do zero, usando consoles antigos como base, que é essa playlist aqui. No futuro eu quero fazer esse efeito aí. Mas no vídeo de hoje eu vou fazer isso daqui em JavaScript, né? Porque o que importa aqui no vídeo de hoje é a física por trás, né? Como que a gente implementa, né? Simula essa física. Então eu vou fazer aqui em JavaScript e vou usar aqui o editor do site do P5.js. P5 é muito bom para ensinar, né? Então, se você se interessar por esse assunto aí, parte de consoles antigos, física, programação, assistam o vídeo aí. Bom, os pré-requisitos aqui para esse vídeo é o seguinte: eu tenho aqui no canal uma playlist de JavaScript com P5.js. O que é o P5? P5 nada mais é do que uma abstração em cima do Canvas ali para ficar mais fácil de ensinar coisas, né? Então, se você for fazer em outra linguagem, tipo C, C++, você tem que ficar importando bibliotecas, né, para desenhar coisas gráficas na tela, o SDL lá, por exemplo, né? Aqui em Python você tem que, sei lá, importar o Pygame. Aqui não, aqui é só você abrir o editor aqui e sair codificando, né? E tá tudo pronto, não precisa fazer nada. Então, para ensinar, é muito bom. Então, tudo que eu falar no vídeo de hoje, eu já expliquei aqui nessa playlist que eu tenho aqui. Caso você não entender alguma coisa, né? Quiser ver esses vídeos aqui, começa do zero também. Mas, se você já tem um conhecimento aí básico, acompanhe o vídeo que você vai conseguir entender. Outra coisa também é vetores. Dentro dessa playlist aqui de JavaScript, eu criei uma sub-playlist aqui de vetores. Vou deixar todos os links aí na descrição, né? Porque é importante essa parte de vetores, porque simplifica muito a modelagem de coisas aí em computação, né? Então, é importante saber isso daqui. E tem outro vídeo que eu fiz também aqui, que é similar a esse daqui, né? Que é relacionado a esse daqui, que é esse daqui, ó. Sistema de partículas simples em JavaScript. Vou deixar o link também aqui na descrição, faz parte de uma playlist aí de mini projetos. Se você não entender alguma coisa nesse vídeo de hoje, ajuda, né? Assista esse vídeo aqui. E a playlist de Assembly de Super Nintendo com Mega Drive para quem se interessar, né? Então vamos começar. A gente quer implementar então um pêndulo, né? Esse vídeo aqui tem bastante coisa matemática, mas é tudo coisa matemática do colegial. Então se você fez colegial aí, você vai conseguir entender isso daqui. Vai ter que relembrar algumas coisas, mas você vai entender. A não ser aquela parte de vetores lá, que talvez assista aquela playlist se você não souber, né? Mas o que é um pêndulo? Pêndulo, a gente tem aqui um lugar aqui, por exemplo, um teto de uma casa, ou o que for ali, que você vai pendurar uma bolinha com uma corda, né? No caso aqui, vai ser tipo uma haste rígida, né? Que não entorta, nem diminui, nem aumenta o tamanho. Um tamanho fixo, né? Que não entorta. Então não é uma linha, né? Imagina que é uma barrinha assim, né? Só que é sem peso. Vamos supor que é um peso muito pequeno assim, né? É só para segurar a bolinha ali mesmo. Então essa bolinha aqui, ó, ela vai começar, se a gente soltar, vai começar a fazer esse movimento aqui, certo? Mais ou menos isso daqui. A gente vai ter que simular isso daqui. Aí tô com tipo um fone aqui, ó. Foi o que eu achei aqui para mostrar, né? Imagina que isso aqui é um pêndulo, né? Tem a cordinha, a bolinha ali fica indo pro lado pro outro, né? Tá. Como que a gente faz para simular isso aqui em computação, né? Vai codificar isso daqui. A gente vai desenhar aqui no Canvas, vai ter uma telinha aqui, que vai ser essa em branco aqui, que a gente vai desenhar aqui, né? Então a gente vai pendurar, imagina que aqui no
no meio da tela aqui na parte de cima. Então essa cordinha aqui, ó, tá amarrada aqui nesse lugar, no canvas aqui, imagina que é bem no meio aqui, né? No topo aqui no meio, certo? Aí imagina que a gente coloca a bolinha num ângulo e solta. Aí a gravidade ali vai ter que começar a atuar, né? Aí quais são as variáveis aqui? As variáveis a gente pode modelar da seguinte forma. A gente pode considerar o ângulo. A gente pegar aqui, ó, considerar aqui o teto, aqui o lugar onde está amarrado, né? O eixo X, e traçar aqui uma vertical, que é o eixo Y, a gente vai ter isso daqui, né? Um eixo cartesiano, X e Y. E a bolinha vai estar aqui. Então ela vai começar a vir um lado para o outro aqui, né? Então o que vai mudar aqui, ó? A variável a gente pode considerar como sendo o ângulo, né? A gente vai calculando o ângulo. A gente vai fazer toda a modelagem lá e tentar, ao longo do tempo, e ver qual é o ângulo da bolinha ali. Então isso aqui que vai ser a nossa variável principal para conseguir modelar isso daqui. Aí, uma coisa a se notar, né, é que essa bolinha aqui, ela anda, assim, vamos dizer, né? A bolinha sempre está no perímetro de um círculo. Porque como essa haste aqui ela é fixa, que nem eu falei, né? Tem um tamanho fixo, ela não entorta, nem diminui o tamanho. Então o pêndulo aqui, ó, ele fica como se fosse na borda de um círculo. Se a gente empurrar bem forte, ele pode subir aqui, ó, descer, que nem aquela barca viking lá, né? Você pode até girar aqui, ó. Aí ele faz isso aqui, né? Então ele fica sempre no perímetro de um círculo. Então isso aqui é importante na modelagem aqui, certo? Então como que a gente vai fazer, né? A gente tem aqui vamos supor que isso aqui, ó, esse semicírculo aqui é o caminho que a bolinha percorre ali. Então a gente tem o ângulo que a haste está fazendo aqui com o eixo Y. A bolinha está aqui. Essa bolinha ela tem uma massa, né? Um peso ali, vamos chamar de M. A gente pode modelar essa questão de massa, mas como a gente está num programa ali mexendo com pixels, às vezes não faz muito sentido essa coisa de massa. A gente pode transformar isso aí, a força da gravidade, num número ali, né? Vou falar um pouco mais pra frente. Mas por enquanto vamos considerar que tem uma massa aqui, M. Então a gente tem o ângulo, aí esse ponto aqui, ó, seria o ponto 0, 0 do nosso plano cartesiano aqui, né? O eixo XY aqui, ó, onde eles se tocam, é o ponto 0, 0. Então a bolinha aqui, ela tá no ponto aqui, nesse ponto aqui, né? Qualquer momento aqui ela tá em algum lugar aqui. Então a gente pode modelar a posição da bolinha como sendo um vetor. Lembra, o vetor, duas dimensões, tem os valores no x e no y, né? O tamanho no x e o tamanho no y. Então o tamanho, esse vetor aqui, ó, seria mais ou menos x aqui e y aqui. Então a gente vai modelar isso aqui como sendo um vetor. Então a gente tem o ângulo e no final vai ter esse vetor aqui, porque a hora que a gente for desenhar a bolinha, se a gente tiver esse vetor e o ângulo, a gente vai conseguir desenhar. Vou mostrar mais pra frente. Então mais um passo aqui, né? Tem não só o ângulo, mas tem esse vetor também que dá a posição. Chamei de pós aqui. Tá, então agora aqui que vai começar as forças, né? Que força a gente tem? Imagina que eu peguei aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu peguei, segurei aqui e soltei. Então a hora que eu seguro aqui, tá com velocidade 0, né? A hora que eu solto, começa a se movimentar. Certo? Então imagina que aqui, ó, nessa posição, a bolinha tá parada, vamos supor assim. Aí a gente solta. Imagina que nesse momento que soltou, tá nessa situação aqui. Então o que a gente tem? A gente tem a força da gravidade, certo? A gente solta alguma coisa, a gravidade puxa para baixo. Então aqui, ó, a gente tem uma gravidade aqui, certo? Que vai tender a jogar a bolinha para baixo. Só que ela não vai para baixo, né? Por que ela não vai para baixo? Porque tem o cabo aqui segurando, né? Se eu tô aqui, solto, ela não cai vertical para baixo, né? Ela vai na circunferência daquele círculo que eu falei. Esse caminho aqui, né? Por quê? Porque o cabo aqui tá segura, né? Então a gente tem essa força da gravidade aqui, que puxa para baixo, só que a gente tem uma força também atuando no cabo. O cabo tá puxando a bolinha, porque ela tende a segurar a bolinha, né? O cabo, né? Por isso que ela não cai vertical, ela cai pro lado ali, né? Então tem uma parcela de força aqui puxando pelo cabo aqui. Então que é esse vetor aqui em azul, certo? Porque o cabo que segura a bolinha ali. Só que o cabo não segura tudo, né? Porque se essa força aqui tivesse aqui para cima com o mesmo tamanho da gravidade, né? Aqui, né? Aí a bolinha ficaria parada, né? Porque tem uma força para baixo e uma força para cima com o mesmo valor. Então a bolinha fica parada. Só que, como a gente sabe, a hora que a gente solta, a bolinha não fica parada, mas ela não cai para baixo. Ela cai pro lado ali, né? Ela vem para cá. Então esse vetor azul aqui, ele é um pouco menor do que
o vetor gravidade. Tá, então a gente avançou um pouquinho mostrando essas duas forças aqui. Aí o que acontece, né? Como essa força aqui tá com um ângulo ali, essa força da gravidade, que ela puxa, tem essa força do cabo, só que como a força do cabo tá na diagonal ali, não tá aqui para cima com a mesma intensidade, né? E tá aqui pro lado, então parte dessa gravidade aqui é cancelada por essa força do cabo, mas o restante vem aqui ó, na tangente do círculo. Então nesse círculo aí, que eu falei, desenhei aqui uma linha que é tangente. Lembra da escola que é uma tangente? Tangente é uma linha que corta o círculo em apenas um ponto, né? Então a gente tem o cabo aqui, tem a tangente passando por esse ponto aqui, onde está a bolinha. Essa força aqui, que é a gravidade menos essa força do cabo aqui, ela vai pela tangente. Por isso que a bolinha ali começa a andar na direção do círculo, né? Porque a cada momento ali tem uma força tangencial ali que está atuando na bolinha. Aí você lembra da segunda lei de Newton? F igual a ma, força igual a massa vezes aceleração. Vamos supor por enquanto que a massa aqui é 1. Não vamos considerar muito aqui a massa nessa modelagem aqui. Então a massa é 1. Então a força fica igual à aceleração, certo? Então essa força aqui em vermelho, ela é a aceleração angular, porque ela está acelerando a bolinha, é uma força que está atuando na bolinha, então acelera a bolinha e mexe no ângulo, né? Tá vendo? Na hora que a bolinha faz ali o percurso aqui do círculo, vai alterando esse ângulo aqui, né? Então isso aqui a gente chama de aceleração angular. Deu para entender até o momento? Agora que vem a figura mais importante aqui dessa modelagem, que é isso daqui, ó. É a mesma figura anterior, só que é o que acontece. Essa força aqui em vermelho, o que ela é? É a força da gravidade mais essa força do cabo. Se a gente pegar essa força do cabo aqui, ó, arrastar aqui para baixo, ó, e colocar na pontinha aqui o começo dela, no final aqui da gravidade, tá vendo, ó? Vai virar essa setinha em azul aqui. Então, se a gente pegar o vetor do começo da gravidade até a ponta desse azul aqui, isso aí vai dar a aceleração angular, é a soma dos dois vetores, certo? Se essa força em azul aqui tivesse aqui para cima, ó, com a mesma intensidade, a soma dos dois daria zero, daria um vetor nulo, né? Porque aí a gente pegaria esse vetor em azul aqui, ó, colocaria o começo dele no final aqui da gravidade, aí pegaria um vetor da gravidade, do começo da gravidade até o final do azul. Aí daria nulo, né? Porque um tá em cima do outro. Aí nesse caso aí, a bolinha ficaria parada, né? Porque um vetor anularia o outro. Mas nesse caso aqui não, né? A força aqui do cabo tá na diagonal, né? Então se a gente pegar aqui e somar os dois, vai dar esse vermelho. Isso aqui é muito importante, entender isso daqui. Tá, e agora que vem o legal do negócio aqui. Se a gente pegar então, colocar isso aqui, fazer a soma dos vetores, a gente vai achar o vetor aceleração angular aqui, que é esse vermelho. A gente tem aqui, ó, que esse ângulo aqui entre esse azul aqui, ó, o cabo, né, e esse vermelho é 90 graus. Por quê? Porque esse vermelho aqui, ó, ele tá em cima da tangente, certo? E o que é a tangente? Tangente é a linha que cruza o círculo em apenas um ponto. Então aqui, ó, o cabo e a tangente são ortogonais, né? Como se fosse ali o x e o y, né? Um é ortogonal ao outro. Então esse ângulo aqui, ó, é 90 graus, certo? Isso aqui é a primeira coisa importante aqui anotar nessa figura. 90 graus aqui. A outra coisa que é importante aqui, que é a mais importante no final, é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, entre esse verde e o azul aqui é igual a este ângulo aqui, ó, que é o ângulo que a gente está interessado, né, na modelagem aqui. Por que eles são iguais? Ora, se a gente pegar aqui, ó, vamos pegar esse azul aqui, ó. Se a gente vir com ele aqui e colocar bem aqui, ó. Tá vendo que eu desenhei uma linha aqui que avança aqui o vetor aqui, o cabo aqui, ó. Tá vendo? Se a gente vir aqui então pegar esse azul, vir aqui e colocar ele aqui, esse ângulo dele com o Y aqui, que é esse ângulo aqui, ó, é igual ao θ aqui, né? Esse ângulo θ, certo? Isso aqui vem lá da geometria da escola, né? Acho que é primeiro colegial, não lembro. Então esse ângulo aqui, ó, se a gente pegar duas retas lá, pegar uma reta, cortar com outra reta, os ângulos opostos ali são iguais, né? Então esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo aqui, certo? Então se a gente pegar esse triângulo aqui, ó, que eu desenhei em linhas pontilhadas aqui, ó, a gente vinha arrastar ele para baixo aqui, ó. Arrastar ele para baixo aqui até aqui. Como esse verde aqui
é perpendicular ao eixo Y, se a gente descer aqui, ó, é o mesmo ângulo. Então esse ângulo aqui é o mesmo daqui de cima. A gente pegou o azul aqui, desceu, né? É tudo o mesmo ângulo aqui, né? Então isso aqui que é o legal aqui, o importante é anotar aqui, né? E esse ângulo aqui, ó, também é 90 graus. Por quê? Porque se esse ângulo aqui é 90 graus, e a gente pegou aqui, esse vetor vermelho é a soma dos dois aqui, da gravidade com a força do cabo, a gente pegou a força do cabo aqui, ó, e desceu, né? A gente não mudou o ângulo dele, desse vetor azul. Então ele continua sendo ortogonal aqui à tangente. Então aqui nesse ponto ele também é ortogonal à tangente. Então aqui é 90 graus também, certo? Ora, então vamos pegar esse triângulo aqui, ó, e separar esse triângulo aqui. A gente vai ter isso daqui, ó. Vai ter a bolinha, a gente vai ter aqui esse vetor, esse lado aqui, né, esse vermelho, é a aceleração angular, o verde é a gravidade, esse azul é a força do cabo, mas desconsidera, não importa. E esse ângulo aqui é o ângulo lá que a gente tá interessado, né? Se eu fizer mais bonitinho agora, o que vai acontecer? A gente vai ter isso daqui, né? Então isso aqui é um triângulo retângulo, certo? Se ele é um triângulo retângulo da escola lá, a gente pode aplicar aquelas coisas de seno e cosseno, certo? Então, o que é o seno desse ângulo aqui, θ? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Então o seno de θ é A sobre G. Esse outro cateto aqui, que seria o cosseno, né? Não importa, a gente está interessado apenas no A, né? Para calcular o A, então é o seno de θ é igual a A sobre G. Como o G está embaixo, se ele passar multiplicando, fica A igual a G vezes seno de θ. Só que a gente tem que colocar um menos na frente aqui. Por quê? A gente vai notar depois, isso aqui é importante. Sempre vê, às vezes, não sabe uma fórmula, eles colocam um menos na frente em algumas situações. Por quê? Porque essa força aqui, ela é uma força que está puxando, ela não é uma força que está empurrando. Geralmente, quando você tem uma força que te leva para frente, é positivo. Mas se tem uma força que está puxando, é negativo. Então essa força aqui ela é negativa. Vou falar um pouco mais disso mais para frente. Mas tem essa noção, né? A gente tem aqui, a força não está... Vou mudar aqui para a figura, ó. A gente tem a bolinha aqui. A gente não está indo para frente, jogando ela para frente aqui. A gente está sempre puxando em torno de um equilíbrio. Aqui o equilíbrio é o meio aqui, né? Ela fica parada no meio. Então ela está aqui, a gente puxa ela para o meio, para baixo. Ela passou, volta a puxar para o meio aqui. A gente está sempre puxando ela, né? A gente não, né? A gravidade está sempre puxando ela aqui pro ponto de equilíbrio. Então, por isso que ela é uma força negativa. Estamos quase lá para começar a codificar. Então, resumindo, a gente chegou nessa fórmula aqui que é uma das principais aqui. Com ela, a gente tem as fórmulas que a gente precisa. A gente tem que a aceleração angular é o menos g, gravidade, vezes o seno do θ, né? Com a aceleração, a gente consegue calcular a velocidade e o ângulo, né? Lembra da escola lá, você fez física, aquela coisa de movimento linear lá, retilíneo, né? Se um corpo ele não tem aceleração, a aceleração é zero, então ele ou tá parado ou tá em movimento retilíneo uniforme, certo? Você lembra disso da escola? Mas se tiver com aceleração, então a cada unidade de tempo a gente vai somando a aceleração, porque a velocidade vai aumentando, né? Tá acelerando, a velocidade aumenta no tempo, né? Então a cada unidade de tempo a gente soma na velocidade a aceleração, que é essa forma de baixo, ó. A velocidade angular é igual a velocidade angular mais a aceleração angular. Então aqui, aqui a gente pode modelar por tempo ou por frame, né? Vamos modelar por frame. Então a cada frame a gente vai somar na velocidade a aceleração. E com a velocidade a gente também tem o espaço, né? Que no caso aqui é o ângulo. Então a gente soma no ângulo a velocidade. Você já fez faculdade, cálculo, essas coisas, você já viu, né, que você deriva, né? A aceleração deriva da velocidade. Velocidade você deriva do espaço. É isso daqui. Se você não entendeu, veja aquele vídeo lá que eu falo lá de sistema de partículas aqui, que eu dou mais exemplos disso daqui. Mas na hora que a gente implementar o código lá, talvez fique mais claro. Mas essas fórmulas aqui é muito comum, né? Você tem uma aceleração, você calcula a velocidade e o espaço fazendo dessa forma. E tem que ser na ordem correta. A gente vai ver depois o que acontece se mudar a ordem. Bom, então a gente já tem quase tudo pronto para a gente começar a codificar, que é rapidinho. Mas, antes de codificar, ó, tem essa figura aqui, que é o seguinte. No Canvas, né, quando a gente vai desenhar em computação, aí, geralmente o Canvas começa
o 00 do canvas é o canto superior esquerdo, aqui em cima, certo? Só que no caso aqui a gente vai colocar aqui o pêndulo no meio da tela, né? A gente vai calcular esse ângulo aqui, ó, e no início dos tempos a gente vai dar o tamanho do cabo, né? O tamanho do cabo é o número que a gente vai colocar. A gente vai escolher o tamanho do cabo, por exemplo, 100 pixels, 200 pixels. Então a gente tem aqui o tamanho do cabo e esse ângulo a gente vai calcular cada frame, né? E com o ângulo e o tamanho do cabo aqui, a gente considerar isso aqui como sendo um triângulo retângulo, tá vendo, ó? Isso aqui está em coordenadas polares. Se você já fez cálculo aí na faculdade, já deve ter visto isso, né? Coordenadas cartesianas é quando a gente tem o x e o y. Outra forma de representar um ponto no espaço, sem ser o x e o y, pode ser com a distância do ponto até a origem e o ângulo, né? Com essas duas coisas, com o ângulo e a distância até o ponto, a gente também consegue achar o ponto lá. Aí para transformar de um para outro é fácil, né? Se a gente tem, por exemplo, o ângulo e o raio, isso aqui forma um triângulo retângulo. O R aqui é a hipotenusa. Então o Y aqui, que é o cateto adjacente, o seno de θ é Y sobre R. Então o Y é R vezes o cosseno, né? Eu falei seno, né? Mas é cosseno. Cosseno é o cateto adjacente. E o X, que é o cateto oposto, é o R vezes o seno de θ. Então com essas fórmulas aqui, ó, a gente consegue criar aquele vetor pós que eu mostrei lá no começo. Esse daqui, né? Depois que a gente calcular o pós, onde as coordenadas x e y é isso daqui, né? R seno de θ e o y R cosseno de θ, a gente vai montar o pós, aí a gente vai criar um vetor chamado origem, que vai indicar aonde na tela ali a gente vai colocar o nosso pêndulo, o ponto ali de amarrar a cordinha ali, né? Vamos chamar de origem. A gente soma os dois vetores depois, se a gente somar os dois vetores, o vetor resultante vai dar a posição, né? Se você não entende isso, assista a playlist lá de vetores aqui, que eu explico tudo isso aí. Tá, então agora a gente tem tudo pronto para começar a fazer o código, que é rápido. A gente pode fazer duas formas, né? Aqui no P5 aqui, e usa o padrão aí que é comum em frameworks gráficos, né? A gente tem uma função setup onde a gente inicializa o sistema aqui. E essa draw é chamada várias vezes por segundo, né? Onde vai desenhar os frames. 60 FPS aqui roda essa draw aqui. Então a gente pode colocar todo o desenho aqui dentro da draw, ou a gente pode fazer orientado a objetos, né? A gente cria uma classe pêndulo e faz ela se desenhar aqui na tela, né? Que é melhor, porque a gente consegue criar vários objetos e colocar vários pêndulos juntos, né? Que nem eu fiz aqui, ó. Então a gente vai seguir esse caminho aí. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou criar uma classe aqui, vou chamar de pêndulo, certo? Aí tem um constructor aqui, que vai ser o nosso construtor da classe. A gente vai inicializar a classe aqui. Aí, geralmente, nessas frameworks gráficos, as classes assim, que tem dos objetos, a gente tem uma função update, onde a cada frame a gente atualiza o objeto, né? Para cada frame ele fica um pouquinho diferente, né? Essa update que faz isso. Aí vamos colocar aqui também uma draw, que é a que desenha o objeto em si no canvas, certo? Isso aqui é padrãozinho comum. Então aqui em cima, aqui, ó, vamos criar uma função aqui, pendulum. Aí aqui no setup a gente vai inicializar isso daí, né? New pendulum. Ok, então aqui a gente está criando o pêndulo. Então aqui na draw, a cada frame, a gente vai pegar aqui e vai chamar esse pendulum aí, ponto update e ponto draw, certo? Então é só isso. A gente criou um objeto pendulum, aí a cada frame a gente atualiza ele e printa ele. Aí aqui que a gente vai implementar agora a lógica dentro dessa classe, certo? Aí vamos começar aqui com o construtor. A gente vai receber como parâmetro, para que a gente criar esse objeto, vamos colocar assim o ponto de origem onde a gente vai amarrar o carinha ali, né, a cordinha. Então vai ser width sobre 2 no X e 0 no Y. Opa, desculpa. Isso aqui vai ser na hora que a gente chamar aqui, né? Mas aqui vai ser o X, o Y, da onde a gente vai amarrar a cordinha, e também o tamanho da corda. Seria o raio daquele círculo, né? Então essas três coisas que vai vir como parâmetro. Aonde a gente vai amarrar o pêndulo, né? Que seria esse ponto aqui, né? Então é metade da tela, que é o width, width é a largura, né, do canvas. Sobre 2, então é metade da largura aqui, então bem aqui. E 0 no Y para ser bem aqui em cima, né? Que o 0 começa de cima, né? E aumenta para baixo. Certo? Então aqui dentro, ó, a gente vamos salvar essas variáveis aí. Então this.r, que vai ser o tamanho ali da corda, né? O raio, né?
vai ser igual a esse R aí. Aí vamos criar também, criar uma variável que chama angle. Vamos colocar como sendo 45 graus. Imagina que a gente pegou aqui, ó, no início dos tempos aqui, isso daqui, né? A gente puxou aqui a cordinha, esse ângulo aqui é 45 graus. Aí a gente solta a partir disso. Se fosse, sei lá, 80 graus, seria bem aqui em cima, né? Se fosse mais de 90 graus, seria aqui, né? Aí ele cairia e faria uma volta que passaria o teto ali, né? A gente vai ver depois, a gente vai mudar. Mas por enquanto vamos deixar 45. Só que o padrão aqui do JavaScript é radiano. Só que a gente pode vir aqui na setup, ó, colocar, tem uma função aqui que a gente chama que é angle mode. Se a gente passar aqui degrees, aí ele trabalha com graus em vez de radianos. Acho que é mais fácil, tem pessoas que acham mais fácil mexer com graus, né? Para esse exemplo aqui não muda muito. Então fica 45 graus, né? Não é radianos mais. Se não tivesse essa linha, seria radianos. Beleza. Agora vamos criar, já deixar pronto aqui, ó, que eu mostrei aqui no final, que é esse vetor origem, né? O que ele é? Ele é um vetor que vai do 0, 0 do canvas até o ponto de origem onde a gente vai amarrar, né? Então o tamanho dele é esse XY, as componentes dele, né? É o XY da onde que a gente passou como parâmetro aqui no constructor aqui. Então aqui, ó, vamos criar aqui um dis.origin, vamos criar um vetor, né? Create vector, passando esse XY aí, certo? A gente pode criar também aquele pos lá, chamar de position, só que como a gente não tem as coordenadas dele ainda, a gente vai montar ele no final, né? Mas vamos deixar já o objeto criado aqui, mas vazio, né? Um vetor vazio, 0, 0, né? Tá, e quais são as nossas variáveis então? Vamos para aquela figura lá, né? A gente tem, ó, a velocidade angular, então a gente vai ter que ter uma variável para essa velocidade angular. Uma para a gravidade, que a gente vai ter que ter o valor da gravidade, né? Então a gente vai ter que ter a gravidade, a aceleração angular e pela fórmula aqui, ó, também a velocidade angular. O ângulo a gente já colocou aqui, né, aqui em cima, né, que é essa angle. Então aqui, ó, vamos colocar essas três variáveis aí que a gente vai usar, né? Então, dis.gravity. Vamos colocar um número aqui, sei lá, vamos pôr 50 aqui. Vamos pôr 1, vai, no começo. Vamos ver o que acontece. A gente não sabe ainda, né? Como é que é? É pixels, não é física aí do mundo real, né? Que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vamos colocar 1 aqui, depois a gente vai mudando. Se ficar muito lento ou muito rápido, a gente vai ajustando. Isso aqui muda também, se for graus ou radianos, isso aqui também influencia, né? Mas então vamos deixar 1. Aí a aceleração angular e a velocidade angular, chamei de angular velocity e angular acceleration. Deixar 0, 0 no começo, né? Porque a gente vai colocar ali num ponto e vai soltar. Então no começo a velocidade é 0 e a aceleração também é 0, certo? E a gravidade tem um valor ali que é diferente de 0, né? Que tá 1 no momento. Por enquanto só. Tá. Se a gente rodar isso daqui, ó, não vai aparecer nada porque a gente não desenhou nada ainda, né? Então a gente vai ter que ter a update e a draw. A draw, ó, é muito simples. A gente pegar aqui, ó, pegar uma linha, sei lá, do width sobre 2 lá, vamos colocar aqui só para aquele ponto de cima, né, até, qual que é o tamanho do canvas aqui? 400 por 400, né? Vou aumentar um pouco aqui, ó, vou colocar 600 por 600 aqui, e aqui a gente coloca 400,400, vamos ver. Tá vendo? Ficou uma linha aqui, ó, colocar 300 aqui, ficou aqui. Aí aqui, se a gente desenhar círculo, nesse 400 por 300, nessa posição 400, 300, né? 40 de diâmetro. Vamos ver. Ficou aqui, tá vendo? Ó? A gente colocar um fio aqui, 0, né? Fio é a cor que fica do preenchimento, né? Aí fica preto, tá vendo? A gente pode colocar também um stroke aqui, stroke weight 4, né? Que é a grossura da linha. Tá vendo? Fio, vamos mudar aqui. Vou colocar isso aqui, uma cor aí, sei lá, meio roxa aqui, tá vendo? Então isso aqui que a gente vai ter que fazer, né? Mas por enquanto essas variáveis tá tudo fixa aqui, um número fixo, né? Então o que a gente vai ter que fazer aqui, ó, deixar isso aqui pro final. A gente vai ter agora que é o update, né? O update que vai a cada frame e modificando o ângulo aqui, né? Fazendo todas aquelas contas lá e modificando o ângulo, que são essas fórmulas aqui, né? Então a primeira coisa é calcular a velocidade angular, que é essa fórmula aqui que a gente já derivou lá, né? A gente modelou e achou essa fórmula. Essa fórmula aqui é a principal. A gente acha a velocidade angular, depois vai somando ela na velocidade, depois pega a velocidade e soma no ângulo. Então vamos fazer isso? Então a gente vai vir aqui, ó, pegar essa velocidade angular aqui. O que ela é? Ela é menos 1 vezes a gravidade, né? Dis.gravity, vezes o seno do ângulo. Então a gente tem aqui a função sin, vou aumentar um pouco aqui,
this.angle, certo? Então essa linha é exatamente isso daqui. Agora, a próxima aqui. A gente vai agora atualizar a velocidade, que é a velocidade mais a aceleração. Então a velocidade aqui, ó, mais igual a aceleração aqui, certo? E por fim, a última fórmula é o ângulo mais a velocidade. Então this.angle mais igual a velocidade aqui. Pronto, é só isso aqui, né? Essas três fórmulas aqui que a gente tem que fazer a cada frame. Então, a cada frame, lembra, no começo tá 0, né? A aceleração e a velocidade. A gente vai pegar cada frame, vai multiplicar a gravidade pelo seno do ângulo. Começo lá 45 graus, né? Então vai pegar seno de 45, vai multiplicar pela gravidade, é negativo, né? Então multiplicando por -1 aqui, isso aí vai dar uma aceleração. Aí a gente vai, com essa aceleração, que é baseado nesse ângulo aqui, que é 45, a gente vai somar isso aí na velocidade, que no início dos tempos é 0. Mas agora não vai ser 0 mais, vai ser um valor aí, né? Que vai ser 0 mais a aceleração. A gente vai pegar essa velocidade e vai colocar no ângulo. O ângulo é 45, então agora o ângulo vai ficar um pouquinho mais. Vai ficar o ângulo mais um pouquinho, né? Então a gravidade aqui tem que ser um valor ali que aumente um pouquinho, né? Que é o que a gente tem que ficar achando, né? Porque como eu falei, aqui não é 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gente tá mexendo aqui com pixels, né? Então é outra física aqui, né? Então são outros números, né? Então, como o ângulo aqui vai mudar, no próximo frame, essa linha aqui, a primeira linha aqui, esse ângulo não vai ser mais 45, vai ser um pouquinho mais ali, ou menos, né? Dependendo do momento ali. Então a cada frame vai mudar os valores, né? Então vai dar aquele efeito do pêndulo, porque a gente modelou essa fórmula aqui, né? A gente derivou, achou essa fórmula aqui, aquelas figuras lá. Tá, então agora aqui a gente desenha. Só que aqui no momento, o que a gente tem, né? Essa figura aqui que é a última aqui. A gente tem isso daqui, a gente tem o ângulo e esse R, né? Que é o tamanho da corda, que a gente passou como parâmetro aqui no início dos tempos, aqui, né? Pro objeto, né? Que é esse R aqui. Isso aqui nunca muda, né? Que é o tamanho da corda. Só que com o tamanho da corda e o ângulo, a gente acha o x e o y, da onde a bolinha tá. Então o y é r vezes cosseno de θ e o x é o r vezes o seno de θ, certo? Então a gente consegue criar aquele vetor pos. Então aqui na draw não, né? Pode ser aqui no update, né? Faz mais sentido. This.position, a gente faz ponto set. Isso aqui ele vai setar esse vetor aí, que no início dos tempos aqui tá vazio, né? A gente criou sem nenhum parâmetro aqui. Só que a cada frame a gente vai colocar, vai setar ele para ser o x. O que é o x? Vai ser o this.r vezes o seno do ângulo, né? This.angle. E o y é a mesma coisa, só que o cosseno aqui, né? Só que aqui a gente vai ter esse vetor em rosa, né? Só que a gente tem que somar ele com o origem, porque senão a gente vai desenhar a partir daqui, né? Do 00 do canvas, né? Só que a gente quer desenhar a partir do ponto que a gente definiu como sendo onde a gente vai amarrar o negócio ali, né? A corda. Então a gente soma com o origem. Então depois aqui, ó, a gente faz this.position.edge, this.origin, certo? Então agora todas as variáveis estão certinhas. Então agora a função draw apenas vai desenhar o pêndulo. Então aqui, ó, a gente pode aproveitar já alguma coisa que a gente fez aqui. Esse fio, esse stroke weight aqui fica a mesma coisa, né? Porque as cores ali e a largura da linha. Aqui a linha, a gente vai partir da onde que é o começo da linha aqui? É onde termina, é onde está o origin aqui, né? O origin que indica onde a gente vai começar, vai amarrar ali a linha, né? Então o início da linha é o final do origin ali. Então isso aqui vai do this.origin.x, o y é o this.origin.y e o final da linha é o position.x, position.y, né? Que eu já somei o origin nele aqui, né? No final aqui, né? Então já tá prontinho com a posição certinho ali no canvas. Então é a mesma coisa aqui, eu vou copiar e colar aqui, ó, só que em vez de origin aqui é position, aqui e aqui, certo? Isso vai desenhar a linha. Agora o círculo é a mesma coisa. A gente vai desenhar o círculo na posição final ali, né? Que é o position X, position Y. Vamos deixar 40 mesmo. Vamos rodar aqui, ver o que acontece. Ixi, deu pau. Aqui eu não passei o raio, né? Então vamos colocar aqui 100. Tá vendo, ó? Já tá funcionando, né? A gente conseguiu modelar. Só que vamos aumentar, então. Em vez de 100, vamos colocar 400. Tá vendo, ó? Tá com a física que parece estar certa, né? Mas não parece ter alguma coisa errada. Vou aumentar aqui, ó, a largura do canvas aqui para 800. Tá vendo? Isso aqui tá com 400. Tá vendo? Isso aqui, o tamanho da linha tá 400 pixels. Se a gente colocar 200, ó. Se a gente colocar 100,
a gente colocar 30, tem alguma... tá funcionando, mas não tá muito... A física parece que não tá muito boa, né? A gente colocar aqui, ó, 600, uma corda grande, talvez não parece que tá muito rápido. Tá muito rápido, né? Quando tá bem pequenininho aqui, 60, ó. Tá assim. A gente aumentou o tamanho para 600, aumentou muito a corda. Tá vendo que tá muito rápido? O que tá acontecendo aqui? Dá a impressão que... Olha só, se a gente pegar um pêndulo aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, bem pequenininha a cordinha e fazer assim, ó, tá vendo que ele tá indo bem rápido, ó. Só que se eu aumentar a corda e deixar ela bem grandona, tá vendo que ela vai mais devagar? Na física real, assim. Quando menor fica, parece que fica mais rápido, tá vendo, ó? Isso aqui tá bem mais rápido do que essa grandona aqui, ó. Certo? Então tem alguma coisa meio errado aqui. Como a gente faz para ver isso aqui, ó? Vamos pegar aqui, ó. Como a gente fez um objeto, né? Eu vou criar aqui, ó. Chamar aqui um pêndulo 2 aqui. Aí vou criar aqui pêndulo 2. Também é um pêndulo, mesma coisa, só que eu vou deixar com 300 aqui, ó. E aqui vou copiar isso aqui, colocar pêndulo 2 aqui, o update e a draw dele, né? A gente rodar, ó. O que tá acontecendo, ó? Deixa eu diminuir aqui para ficar mais fácil de ver que minha foto tá na frente, hein? Ó, tá vendo, ó? Não tá estranho isso aqui? A gente aumentou o tamanho da corda, só que a velocidade angular ali tá a mesma, né? O mesmo ângulo pros dois ali, ó. Só que não faz sentido isso aí na física que a gente tá acostumado na vida real, né? Porque aqui se a gente tem um negocinho muito pequenininho ali, ó, ele fica assim. Imagina que você tem um pêndulo gigante. Ele não tem isso bem mais lentão, assim, fazer um movimento bem mais lento, porque é grande a corda. Aqui não tá assim, né? Aí que tá uma melhoria que a gente vai fazer agora. Que é o seguinte, vou explicar a teoria aqui, ó. Voltar aqui pra prancheta. É o seguinte, ó. Imagine que a gente tem o que a gente já fez aqui, né? A gente tem um pêndulo aqui, um tamanho de raio aqui, que é esse menorzinho aqui. Então vamos supor que em 1 segundo, ou sei lá, em algum tempo ali, ele andou essa distância aqui, ó. Essa distância em preto aqui. Certo? Tava aqui, veio pra cá, nessa linha pontilhada. Andou um ângulo chamado de A aqui, né? Esse ângulo aqui. Certo? E aqui embaixo, ó, tem um caminho aqui que é um círculo maior, né? Então o que acontece, ó? A gente pegar um pêndulo que tá aqui, ó, que é esse pequenininho aqui, que é o mesmo anterior, né? Pegar essa distância aqui que ele andou, ó, que é essa distância em preto aqui mais forte aqui, que dá um ângulo A aqui. A gente pegar essa distância aqui, ó, e arrastar ela para baixo aqui, ó, é igualzinha a essa distância aqui, ó. Eu peguei um pêndulo com uma corda tamanho menor e uma corda maior. E andei com ele, ó, a mesma distância. Tá vendo, ó? Essas distâncias em preto aqui é a mesma para os dois casos. Só que como esse daqui a corda é maior, ele faz um círculo bem maior, né? Então para a mesma distância andada, esse ângulo B aqui, ó, é bem menor, tá vendo, ó? O B aqui é bem menor. Então quanto menor a corda, mais ângulo ele anda por tempo. Porque eu mostrei aqui, né? Tá a corda pequenininha, ó. Qualquer movimentinho aqui, qualquer forcinha aqui, ó, ele vai rapidinho de um lado pro outro. Mas se a corda é longa, demora bem mais, né, pra ir de um lado pro outro, né? É por causa disso daqui. Para a mesma distância que a bolinha anda, se a corda for maior, o ângulo que ela anda é menor. Então a gente não considerou isso daqui, né? A gente considerou a mesma coisa para qualquer circunferência. Então a gente vai ter que mudar isso aqui. Tá faltando alguma coisa na fórmula, né? Aí, o que parece que tá faltando, né? Parece que quanto maior for o raio aqui, né? O R lá que a gente passa como parâmetro, quanto maior o raio, menor tem que ser essa força aí angular, né? Aceleração angular. Então, a gente aumenta a corda, a gente diminui a aceleração. A gente tem que fazer isso, né? A impressão que dá é essa, né? Que a gente está aumentando a corda, o ângulo aqui que a gente anda é menor, tá vendo? Então a gente tem que considerar isso daí. Quanto maior, menor. O que a gente pode fazer aqui para tentar simular isso daí? A gente pode pegar aqui na fórmula, aqui no update, ó, essa fórmula aqui da aceleração angular. Quanto maior o R, menor tem que ser isso daqui, a gente pode dividir isso daqui, ó, como tá tudo multiplicando, a gente divide no final aqui por dis.r. Porque aí se a gente aumentar o R, vai diminuir essa aceleração aqui, né? Seria um caminho, né? E aí, quanto maior o R, menor vai ficar o resultado, né? Porque a gente está dividindo, né? Se multiplicando, aumentaria. Está dividindo, a gente aumenta, diminui. É inversamente proporcional, né? Aí, vou deixar um link aqui, ó, de uma página que tem essa teoria que eu estou explicando aqui.
Aí ele explica, ele deriva esse fato que eu falei que tem que dividir por R, né? Porque, como tem essa questão aqui, a fórmula final que a gente vai usar vai ser essa daqui, ó. Em vez de ser só gravidade vezes o seno de θ, a gente vai dividir isso pelo raio, né? Quanto maior o raio, menor vai ser a aceleração. Só que aqui nessa página aqui, ele deriva isso matematicamente, tá vendo? Ele faz uma outra forma de calcular aqui essa força, aí ele iguala as forças no final aqui, ó. Aqui. Aí ele chega nessa fórmula final aqui, que é G vezes o seno de θ dividido pelo L. L aqui, no caso, é o raio lá, né? Para quem se interessar em quiser ver matematicamente a prova aqui, veja esse link aqui. Então aqui no final que a gente dividiu aqui por R, tá vendo? Ó? A gente rodar agora, ó. Só como a gente dividiu aqui, ó, ficou mais lento, né? Então a gente pode aqui aumentar a gravidade. Tava 1 aqui, né? É muito pouco, né? Vamos colocar aqui 80, vai. Tá vendo? Ó? Agora cada pêndulo, ó, já não tá mais com o mesmo ângulo, né? Cada um tá com uma velocidade angular diferente ali. Que faz sentido, né? Se a gente pegar aqui essa primeira aqui, ó, essa de cima, que é colocar aqui uma bem pequenininha aqui, sei lá, 50. Tá vendo? Agora tá a impressão que é se a gente fizesse isso na vida real mesmo, seria isso daqui, né? Uma pequenininha ali ficaria bem rapidinho ali e um pêndulo bem maior ficaria bem mais lento, né? Seria isso daqui. Vou colocar aqui 200 e 300 aqui, que é o que eu mostrei no início lá. Foi isso daqui, ó. Próxima coisa, agora isso aqui, ó, dá pra ver que ele fica infinito, assim, né? Ele não tem o atrito com o ar, né? Que é tipo uma fricção, né? Então vamos colocar esse atrito aí só pra rapidinho. A gente pode vir aqui, ó, no pêndulo, criar uma variável aqui, ó, this.friction. A gente pode colocar, por exemplo, 0.98, porque a cada iteração ali, a gente vai diminuindo a velocidade um pouquinho, né? Então a gente pega isso aqui, ó, na hora que a gente calcula aqui a velocidade angular aqui, ó, aqui, a gente pega isso aí e multiplica pela fricção. Então a gente vai diminuir um pouquinho, né? Porque como a fricção é 0.98, se fosse 1, ficaria na mesma, né? Como ela é um pouquinho menor que 1, vai diminuir o valor da velocidade, né? Então a cada frame vai diminuir um pouquinho. Se a gente fizer rodar agora, ó, ele vai desacelerando, ó, a resistência do ar, por exemplo, né? Aí vai chegar uma hora que vai parar. A gente rodar. Se a gente fizer, que nem o Chrono Trigger lá, que vai usar, sei lá, 0.95. Algo mais ou menos assim, né? Só que lá o ângulo é maior. Vamos colocar aqui o ângulo 90, vai. Só que 95 é muito. Vou colocar 98, vai. (96) É mais ou menos isso aqui, né? Só que eu não quero essa fricção aqui, né? Então vou tirar aqui, ó, comentar essa linha. Aí fica agora infinito, tá vendo? Agora o ângulo tá 90 aqui, né? Vou diminuir aqui para 60. Deixa os 45 lá mesmo, vai. Aí isso aqui já é o final, né? Agora só pra ficar igual que eu mostrei no começo do vídeo, a gente vai só muda aqui pra ficar igual o Chrono Trigger lá. Vou trocar isso daqui, ó, por isso daqui. E o background aqui que desenha o fundo, né? Vou colocar 0 pra ficar preto, que nem o Chrono Trigger. Canvas aqui vou colocar 600 por 400. Aí depois da linha aqui eu vou mudar o fio aqui. Colocar 60 aqui, desenhar um círculo menor aqui, ó. Aí ficou assim. Isso aqui foi o que eu desenhei no começo lá. É só pra ficar um pouquinho parecido com o Chrono Trigger lá, mas não ficou, né? Mas que o Chrono é isso daqui, né? Quer ver? Isso daqui, né? Tá vendo? No futuro a gente vai implementar isso aqui no Super Nintendo lá. Se você quer ver isso, acompanha a playlist lá de Assembly. Retro Level Programming. Então é isso aqui é a versão final aí. Legal, né? Acessem o link no comentário fixado, vai cair nessa página, é só dar o play aqui que você vai rodar isso daqui. Beleza? Então se vocês gostaram aí, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Abraço!